obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Boa noite também aos nossos irmãos internautas que neste momento nos assistem. O tema de hoje nós colocamos como título A Dor de Quem Não Esquece. Penso que muitos de nós já vivenciamos com alguém a dor que passa em nossos corações quando nós estamos vivenciando esses problemas. A tendência é que cada vez mais nós vamos vivenciá-los mais, seja com parentes, com amigos ou até mesmo estranhos. A população está se tornando cada vez mais com a medicina, com os cuidados que nós temos, nós estamos alcançando idades cada vez mais avançadas, o que não ocorria em séculos passados. No Japão, o número de idosos com o último recenseamento já ultrapassou os jovens. E isto está preocupando muito o Japão, em todos os sentidos, porque tem problemas sociais, tem problemas de manutenção de aposentadoria, etc, etc. Então, na Europa também a coisa já está indo para o mesmo caminho. Saiu uma pesquisa recente também no Brasil, em que mesmo a classe menos abastada já está com um número super reduzido de filhos. Não sei se vocês viram. 1, 2 crianças, o que não se via há tempo. Então, como eu disse, nós vamos conviver com isto. Eu coloquei aí que o tema é destinado aos que não sofrem do mal de Alzheimer. É claro, não é? Porque os que sofrem, no início ainda dá para se conversar, mas depois não dá mais. Então, é para nós que ainda, graças a Deus, não sofremos com este mal. À medida que a gente vai avançando, evoluindo, a gente vai tomando contato com situações que se apresentam na nossa vida. E como nós vamos ver adiante, nós vamos discutir um pouquinho o que fazer, que medidas tomar. São coisas que nos deixam muito preocupados. Mas aqui nós temos o impacto do diagnóstico. Vamos imaginar, o que já tem Alzheimer, ele já está com a doença. Mas nós, se nós nesse instante nos imaginássemos que todas as lembranças que nós temos de nossas vidas simplesmente sumissem, ou nunca mais conseguíssemos lembrá-las, como nós vemos aí nesse quadro, é como se alguém pegasse uma borracha e fosse apagando a nossa memória. E é isto que acontece. Se nós pararmos um pouquinho para raciocinar, assusta, né? Assusta. A gente de repente pensar, puxa, eu não consigo me lembrar mais de nada, eu não consigo mais raciocinar. Então é algo para nós refletirmos e pensarmos. Como eu disse, as dificuldades de enfrentamento da família são enormes. O aparecimento de uma doença degenerativa num dos membros acaba por se tornar numa doença de toda a família. Nós muitas vezes, na grande maioria, não estamos preparados. É difícil dizer, olha, eu estou preparado para isso. Nós não estamos preparados. Mas, quando começa a acontecer, vai influenciar em todo o relacionamento da família. E aí nós perguntamos, será que é uma lição de vida? Se nós pensarmos um pouquinho,
Com certeza. Porque vai mexer com tudo aquilo que nós pensávamos que estava sossegado dentro de nós. Nós vamos ser colocados frente a várias coisas, a tomar várias decisões que nós não imaginávamos que teríamos que fazer. Então é uma lição de vida, por quê? Porque a doença coloca em prova a força da família. É nesse instante que nós vamos ver essa força que uma família bem estruturada vai ter. Porque nós vamos conviver com uma pessoa que vai, como nós vamos ver adiante, fazer coisas que nós nem imaginávamos. Então a família diz o seguinte: não, nós vamos aguentar, né? No início acha que vai aguentar a evolução, mas a dada altura toda a família estará um pouco desestabilizada. E este é o grande problema, porque começam os conflitos dentro do lar. E é esse conflito que nós hoje estamos levando a vocês para que a gente reflita, repense como administrar isso. Se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir administrar isso. O doente ele vai atravessar períodos de agitação, de insônia resistente aos medicamentos, crises de agressividade e irritabilidade, variações de humor. Imaginemos nós, depois de um dia de trabalho, cansados, a gente chega e depara com aquele ente querido nosso em casa com este problema. Como nós vamos reagir, né? Porque, como vocês estão vendo aí, ele vai se tornar agitado. A gente quer uma coisa, o doente não está nem aí, ele está já num outro mundo. A mente já está desligada da realidade. Ele muitas vezes se torna agressivo, mas não sabe o que ele está fazendo. Ele se torna irritadiço e vai irritar todo mundo. Então é algo muito sério para nós raciocinarmos, para nós pensarmos. E aí vem uma outra questão. O que fazer? Recentemente, eu já convivi com casos na família, tenho um outro caso ainda também na família, e vivenciamos um outro de uma pessoa que frequenta aqui esta casa. A esposa faleceu, está fazendo alguns meses, e nós vivenciamos esse drama dia a dia. A coisa foi assim tão rápida que a cada dia era uma dificuldade. Os filhos moram no norte, um até mora mais perto, mas só ele e a esposa. E aí esta pergunta, o que fazer? Ele contava com o nosso apoio, mas nós não somos família, é difícil. Então ele andou por alguns lugares para tentar colocá-la, e a consciência trabalhando a mil ali, colocando tudo em jogo de uma vida de mais de 40 e poucos anos juntos. E ele então resolve deixá-la em casa. Colocar uma pessoa, ou duas, eram duas pessoas, para cuidar dela. E nós vivenciamos, muitos amigos daqui também estiveram dando apoio lá. Esse o que fazer, porque nós vamos vivendo a cada dia um passo mais difícil em relação à doença. Quando nós temos condições, nós fazemos como ele. Colocou duas pessoas em casa. Porque a decisão de você colocá-la numa casa que cuida das pessoas que têm Alzheimer, no hospital, etc., é muito difícil de ser tomada. Muito, 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 muito. Nós não conseguimos. Ele não conseguiu. Nós não conseguimos. Eu falo nós porque a minha mãe também. E hoje eu tenho o meu sogro.
Então são decisões que a gente fica para tomar e, quando temos condição, fazemos isso que vocês estão vendo aí, né? Alguém com carinho, com amor, para tomar conta desse ente querido nosso. Mas tem casos também que essas pessoas muitas vezes só querem se locupletar daquele fato e não tem esse amor que nós poderíamos dar para aquela pessoa. Então esse o que fazer é algo que cada um de nós, se convivermos com isso, vai ter que decidir. Não existe dizer faça assim, faça desse jeito ou faça daquele. Não. É uma decisão extremamente árdua, extremamente difícil. Quando se fala em diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, porque nós poderemos conseguir uma evolução mais lenta da doença. Nem sempre, mas se há um diagnóstico correto, a gente pode conseguir uma qualidade melhor de vida para esta pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre, então, a doença do Alzheimer. Perder a memória e ficar confuso não faz parte do envelhecimento. Muitas vezes nós achamos que perder a memória é só quando nós estamos com 80, com 90, com 100 anos. Apesar de que a gente vê pessoas de 80, de 90, lúcidos, falando, cuidando da vida, etc, etc. Mas por que nós colocamos isso? Porque não faz parte do envelhecimento. Recentemente, um rapaz ele foi diagnosticado com 35 anos. Tinha casado, o filhinho ainda pequeno, já diagnosticado com Alzheimer. 35 anos. Então não faz parte do envelhecimento, porque há um fator genético que vai influenciar também no problema cerebral. É um dos casos. Então, por isso que nós dizemos que não vai acontecer na senectude, só quando a pessoa já está com 80, 90 anos. Não. Pode acontecer ainda muito cedo. No Brasil, ou melhor, no mundo, acomete mais de 35 milhões de pessoas. 35 milhões, e este número está crescendo. No Brasil, nós temos, no último censo, 1.200.000 brasileiros com Alzheimer. Mas o pior, a maioria ainda não teve diagnóstico ou esse diagnóstico não foi feito corretamente ou precocemente. Porque é complexo, precisa ser um bom profissional e precisa ter acesso também a tecnologias de escaneamento cerebral. Porque só assim é possível dizer que aquela pessoa está realmente perdendo a memória. Se não for assim, nós não vamos saber. Então, o médico ele tem que ter uma experiência muito grande nesse sentido. E às vezes a família anda de um lado para outro, começa a reclamar, etc., como nós vamos ver, mas o diagnóstico não é feito. Nós imaginamos lá, né, a situação que hoje está se vivendo no nosso país, que os hospitais estão abarrotados, etc. Imagina você chegar com uma pessoa e dizer, olha, eu acho que ele está começando com um processo de demência, etc. O médico não tem nem tempo para conversar, para ir buscar fundamentos para saber o que está acontecendo. Nós temos alguns dados aqui dos Estados Unidos. Mais de 5 milhões de americanos estão convivendo com esta doença. A cada 67 segundos, uma pessoa pode desenvolver o Alzheimer. E
lá no último slide, na última figura, melhor dizendo, é a sexta causa de morte aqui nos Estados Unidos. Nós não temos ideia. Sexta causa de morte nos Estados Unidos. É impressionante como a coisa tá tão séria assim. Só ano passado, os Estados Unidos gastou 225 bilhões de dólares só com o tratamento de norte a sul no país com Alzheimer. Se nós formos olhar em relação ao sexo, 1 em cada 6 mulheres, a partir dos 60 anos, ela corre o risco de desenvolver o Alzheimer. 1 em cada 6. Então é uma estatística muito séria. É maior do que o câncer de seio. No câncer de seio nós temos 1 para 11. E no Alzheimer nós temos 1 para 6. Então é algo preocupante realmente. É algo que a gente tem que estar atento para isso. Vamos olhar agora o aspecto do cérebro. Como ele fica quando ele começa a ser acometido pelo Alzheimer. Aqui nós temos ele saudável. E aqui nós começamos a ver a degeneração da mesma parte. Olha aqui. Ele vai se destruindo. As células nervosas vão morrendo. E com o passar do tempo, o cérebro encolhe muito, o que afeta quase todas as suas funções. Afeta quase todas as funções da pessoa. Imagine que chega um ponto em que a pessoa não consegue mais sequer engolir. Porque ela não tem o comando, que vocês sabem que tudo está no cérebro. O meu sogro, por exemplo, ele só pode tomar algo por um canudinho, porque se antes de se chegar nesse ponto, havia um refluxo, e o que ele comia ia para o pulmão e ele ia ser hospitalizado por pneumonia, porque ia resíduo para o pulmão. Porque o cérebro não dá mais o comando correto para fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, tem umas imagens mais comprometedoras, mas eu achei melhor que a gente ficasse só com essa, para a gente não ficar tão impressionado. Vamos fazer rapidinho os sinais importantes que nós devemos observar, seja em nós mesmos ou seja em alguém. Perda de memória. A pessoa começa a perguntar a mesma coisa diversas vezes. Ela acabou de perguntar uma coisa, ela volta, pergunta de novo. Ela terminou, volta de novo. Ela começa a depender de apontamentos ou ajuda da família para coisas que antes dava conta sozinha. E é muito prejudicial, e é comum nós fazermos isso, não é? A gente briga com a pessoa. Você já perguntou isso de novo, de novo? E eu já vi isto em várias ocasiões. Muitas vezes a gente está numa casa de alguém que está com problema e a pessoa da casa fica com vergonha. Porque nós estamos numa visita, etc. E a pessoa já respondeu aquilo. E a gente, quem entende, quem conhece o assunto, não vai fazer, não vai se preocupar. Mas muitas vezes a pessoa age até com certa rigidez, rispidez em relação a esta pessoa. Dificuldade de execução de tarefas conhecidas, como, por exemplo, seguir uma receita. Você vai fazer um bolo, você sabe quantos ovos você coloca, quanto de farinha você coloca, de açúcar, etc. Você faz aquilo por anos, de repente você vai fazer. Puxa, mas eu não consigo, não estou me lembrando disso. Tenho que buscar um apontamento, etc. Porque não consegue se lembrar. Há uma grande confusão também em lidar com dinheiro.
Problemas com a linguagem, a dificuldade para acompanhar uma conversa e ficar se repetindo, como nós vimos no primeiro caso também. A pessoa fica se repetindo o tempo todo aquilo. Desorientação no tempo e no espaço. Perder o controle de datas. A pessoa não sabe mais em que ano ela está, em que mês ela está, quando ela nasceu, quando deixou de fazer uma determinada atividade, o que aconteceu. Ela perde isso. Esquecer onde estão ou como chegaram até ali. A pessoa vai num determinado local, mas nem sabe como ela foi. E o pior, não sabe como ela volta também, porque ela perde essa noção. Perda de crítica. Dificuldade de se concentrar ou demorar muito mais do que antigamente para fazer coisas. A pessoa fica parada. Ela não faz. Simplesmente ela não faz. E você, no início, você não tem noção. A minha mãe entrava no banheiro e nós não tínhamos noção ainda, porque ela ainda não tinha sido diagnosticada. Ela não estava tomando banho. Ela abriu o chuveiro, mas ela estava encostada na parede. Ela não sabia o que ela foi fazer ali. Ficava parada. Depois que se foi descobrir, aí então era obrigado alguém a entrar com ela para dar banho, etc, etc. Problemas com pensamento abstrato, entender imagens visuais, julgamento de distância, reconhecimento de cores, passar por um espelho e pensar que mais alguém está na sala. A pessoa não se conhece. Olha a que ponto chega. A pessoa olha no espelho, é alguém mais que está aqui na sala. Eu não estou, não é a pessoa. Ela não se reconhece. Perda de objetos. Colocar as coisas em lugares inapropriados ou não costumeiros. A pessoa tem um objeto qualquer e ela coloca nos lugares mais difíceis possíveis. Até no micro-ondas, onde não é para colocar, etc. Perder coisas e ser incapazes de reconstituir seus passos para achá-las novamente. Algumas vezes podem acusar os outros de as terem roubado. Aqui a gente até fica um pouquinho, a gente não pode também ficar demais deprimida, a gente tem que rir um pouquinho, mas era interessante, a minha mãe fazia isso. Olha, meu filho, a fulana era a minha irmã, e ela não reconhecia, às vezes não reconhecia também, ela roubou todo o meu dinheiro, ela dizia, e a gente depois já sabia, mas era interessante, ela roubou tudo. Horas depois, ela arrumava todas as coisas e vinha que ela já ia embora, que ela ia para a casa dela. A mesma coisa meu sogro faz. Quantas e quantas vezes ele descia, e o pior, quando chegava lá embaixo, o portão fechado, ele ficava neurastênico, nervoso com a empregada que não queria deixá-lo sair. E ele já estava com a mala que ele queria ir para a casa dele. E ele estava na casa dele. Mudança no humor e no comportamento, como nós falamos, podem se tornar confusas, desconfiadas, deprimidas, medrosas ou ansiosas. Podem ficar facilmente descontentes em casa, no trabalho, com amigos, isso no início, ou em lugares nos quais se sintam fora de sua zona de conforto. Mudanças na personalidade e perda de iniciativa. Podem se tornar agressivos ainda, novamente, dar pouca atenção ao asseio corporal. Então, a pessoa não se preocupa, ela não tem hora, ela não sabe mais usar um banheiro, ela não sabe tomar um banho, ela não sabe cuidar da higiene oral. Enfim, se alguém não fizer, ela pode passar dias e dias e dias que não sabe entrar num banheiro. Do ponto de vista das questões espirituais, aqui existem
algumas hipóteses, como nós vamos ver um pouquinho no próximo slide, que, segundo alguns autores, está ligado a causas kármicas, quando não as causas patológicas estão ligadas a causas kármicas de todo o grupo, que poderiam, não se afirma nada, poderiam estar na raiz do problema. Existem algumas hipóteses, vejam bem, não são nada que nós estamos dizendo, olha, isso acontece dessa maneira, nós não sabemos. Existem hipóteses, principalmente desses dois pesquisadores, que alguns já conhecem, ele esteve aqui fazendo palestra, o Décio Iandoli Júnior e a doutora Alessandra Granero. Eles estudam a fundo isso, principalmente através das obras de André Luiz. Então, eles citam algumas coisas, mas como nós conhecemos as pessoas, nesta vida pelo menos, nós não aceitamos certos itens, mas nós não podemos afirmar nada. Por quê? Porque existem causas pregressas de outras vidas que podem estar na raiz dessa problemática. Então eles dizem o seguinte, que há uma rigidez de caráter, isso pode levar à doença. Hipóteses, tá? A culpa, esse sentimento que nós muitas vezes carregamos a vida inteira. Gostamos muito de nos culpar por tudo, né? Quando aconteceu um fato há 20, 30 anos e a gente carrega aquilo ainda com a gente o tempo todo. Processos obsessivos graves, eles dizem que pode também ser uma hipótese. Depressão, sentimentos doentios, tais como ódio e mágoa, sobretudo quando mantidos a médio e longo prazo. É como eu digo, hipótese, porque nós não sabemos o que vai no íntimo de cada um. Nós não sabemos como foi a vida pregressa daquela pessoa, como foram as outras encarnações. Isso talvez daqui para mais frente o Espiritismo vai esclarecer melhor. Mas, por enquanto, nós não podemos afirmar nada. André Luiz fala muito, principalmente no Mundo Maior, etc., muitos livros dele que ele trata do tema. Mas não existe nada que se possa dizer é isto. Muitos de nós assistimos este filme, baseado no livro de Liza Gênova, Para Sempre Alice. Inclusive a Julianne Moore, ela recebeu dezenas de prêmios pela sua interpretação de um filme que trata exatamente do mal de Alzheimer. Um excelente livro, quem quer pegar o livro, e o filme que está aí, ganhou vários Oscars. É um papel muito importante que esse filme tem, que é o mesmo trabalho que nós estamos tentando fazer hoje aqui. É conscientizar e alertar sobre os sinais da doença que não devem ser subestimados. Um primeiro sinal, é claro que todos nós temos uma falha de memória, é normal. A gente esquece uma coisinha, outra. O problema é quando aquilo persiste, aquilo continua acontecendo. Então vamos fazer um resumo rapidinho do tema do livro e do filme. Alice é uma mulher definitivamente realizada profissionalmente. Tem uma casa linda, filhos e um marido muito carinhoso e inteligente. Ela colocava o trabalho acima de tudo e de todos. Nós também fazemos isso muitas vezes, né? Estamos sempre correndo. Além disso, manipulava a todos, não por ser má, mas por acreditar que o melhor caminho a escolher era aquele que ela queria. Ela achava que
era o melhor. Com isso, ela vivia sempre em atrito com a filha. Por isso, Alice e Lídia, sua filha que sonhava em ser atriz, brigam o tempo todo. Alice não aceita de forma alguma que Lídia não vá para a faculdade, e esse conflito entre as duas atinge toda a família. Quando vocês lerem ou verem, assistirem o filme, vocês vão ver a sequência. Por quê? Ela era famosa, então ela achava que a outra pessoa só podia ser famosa também se tivesse uma faculdade, graduações e mais graduações. E a filha não queria isso. Mas depois, como vocês vão ver, elas se reencontram. Próxima dos 50 anos, começa a esquecer pequenas coisas. Próxima dos 50 anos. Como o celular, o lugar onde guardou as chaves do carro. E tem mais coisas, eu fui cortando. Até que um dia se perde nas ruas do bairro onde vive há mais de 10 anos. Ela se perde, ela não sabia mais voltar para casa. E ela entra então em desespero e se questiona: o que está acontecendo comigo? Como vocês vão ver, ela um dia sai e vai para a casa da vizinha achando que era dela, e vai para a cozinha e vai cuidar, mexer lá na cozinha da vizinha. Mas como era conhecida, depois ficou tudo entendido. Então ela se questiona nesse ponto, que estava começando ainda a doença. Alice descobriu que tinha Alzheimer precoce e teria que se acostumar a esquecer, a perder tudo aos poucos. É aí que vê que devia ter dado muito mais atenção aos filhos, ao marido e às coisas simples e singelas da vida, ao invés de só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas agora não tinha mais como voltar atrás. E aí, ela ainda lúcida, ela é convidada para participar do encontro das pessoas que sofrem do mal. E ela faz um discurso belíssimo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ela diz: sinto-me honrada por esta oportunidade de lhes dirigir a palavra hoje, na esperança de proporcionar alguma compreensão sobre o que é viver com demência. Dentro em breve, mesmo que ainda saiba como é isso, não serei capaz de expressá-lo a vocês. E logo depois, já nem saberei que tenho demência. Nós, nos primeiros estágios da doença de Alzheimer, ainda não somos completamente incompetentes. Não somos desprovidos de linguagem, nem de opiniões importantes, nem de períodos extensos de lucidez. Mas já não temos competência suficiente para que nos sejam confiadas muitas demandas e responsabilidades de nossa vida anterior. Temos a sensação de não estar nem cá, nem lá. Luto para encontrar as palavras que quero dizer e muitas vezes me ouço dizer as palavras erradas. Não posso confiar na minha avaliação das distâncias espaciais, o que significa que derrubo coisas, levo muitos tombos e sou capaz de me perder a 2 quarteirões de casa. E minha memória de curto prazo está por um fio esgarçado. Estou perdendo meus ontens. Não me lembro de ontem, nem do ontem antes dele. E não tenho nenhum controle sobre os ontens que conservo e os que são apagados. Não há como negociar com esta doença. Temo com frequência o amanhã,
E se eu acordar e não souber quem é o meu marido? E se não souber onde eu estou, nem me reconhecer no espelho? Quando deixarei de ser eu mesma? Estarão minha alma e meu espírito imunes à devastação da doença de Alzheimer? Acredito que sim. Mas não sou aquilo que digo ou faço, ou aquilo de que me lembro. Fundamentalmente, sou mais do que isso. Sou esposa, mãe e amiga, e logo serei avó. Ainda sinto, compreendo e sou digna do amor e da alegria dessas relações. Meu cérebro já não funciona bem, mas uso meus ouvidos para uma escuta incondicional, meus ombros para que outros chorem neles e meus braços para abraçar outras pessoas. Por favor, não nos descartem. Olhem-nos nos olhos, falem diretamente conosco. Não entrem em pânico, nem encarem nossos erros como uma ofensa pessoal, porque nós erramos. Vamos nos repetir, pôr coisas nos lugares errados e nos perder. Esqueceremos o seu nome e o que vocês disseram há 2 minutos. Eu os incentivo a nos capacitarem, não a nos limitarem. Meus ontens estão desaparecendo e meus amanhãs são incertos. Então, para que eu vivo? Vivo para cada dia, vivo o presente. No amanhã próximo, esquecerei que estive aqui diante de vocês e que fiz este discurso. Mas o simples fato de eu vir a esquecê-lo numa manhã qualquer não significa que hoje eu não tenha vivido cada segundo dele. Esquecerei o hoje, mas isso não significa que o hoje não tem importância. Alice. E quando não há mais certezas possíveis, isso já é um complemento, só o amor sabe o que é verdade. De alguma forma e apesar de tudo, Alice é para sempre. Alice, portanto, está nas pessoas que nos foram caras e que sofreram este mal. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.